Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquelas regras de ouro, sabe? Aquelas que todo bom motorista segue, mas que na correria do dia a dia muita gente acaba esquecendo. Vamos fazer uma jornada juntos, no lugar de um motorista, e ver como algumas regrinhas bem simples do Código de Trânsito, na verdade, fazem uma diferença gigantesca na segurança de todo mundo. Porque, no fim das contas, cada decisão que a gente toma ao volante, por menor que pareça, diz muito sobre o tipo de condutor que a gente é. Então, vamos nessa! Bom, nossa jornada começa com o carro já em movimento. E a primeira ferramenta de comunicação que a gente tem em mãos é a buzina. É exatamente aqui que a paciência de muita gente é colocada à prova, né? Fica aí uma reflexão. Para que a gente tem usado a buzina? É para comunicar, para evitar um acidente, ou é para extravasar aquela frustração com o trânsito lento? A verdade é que muitos usam por pura irritação, mas a lei é bem específica sobre o papel dela. E o ponto principal, segundo o artigo 41 do nosso Código de Trânsito, é que o uso da buzina deve ser sempre em toques breves, e só em duas situações, hein? Primeira, para alertar alguém e evitar um acidente. Segunda, fora das cidades, para avisar o carro da frente que você vai ultrapassar. É isso, qualquer coisa fora disso já está errada e é infração. Agora pensa comigo, tão importante quanto sinalizar corretamente é como a gente para o carro. Frear de repente, do nada, sem um motivo real de segurança, não só dá um susto danado em quem vem atrás, como é um convite para uma batida. O artigo 42 é claro, a freada brusca é um recurso de emergência e não uma mania. E quando o assunto é velocidade, a lei vai muito além de só olhar a placa de limite. O artigo 43 nos lembra que dirigir bem é saber se adaptar. É olhar as condições da pista, se está chovendo, o movimento dos outros carros e se precisar diminuir. O grande segredo é fazer isso com antecedência e sinalizando, para todo mundo entender a sua intenção. Ok, agora a gente chega num ponto que talvez seja o de maior atenção em qualquer viagem: os cruzamentos. É ali que os caminhos se encontram e é onde a nossa prudência tem que estar no nível máximo. Chegar perto de uma interseção, não importa qual, exige um estado de alerta total. O Código de Trânsito, lá no artigo 44, usa um termo interessante: prudência especial. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer diminuir a velocidade a um ponto que te permita parar completamente, com segurança, se for preciso. E aqui está uma regra de ouro que, nossa, como as pessoas esquecem. Mesmo com o sinal verde. Como diz o artigo 45, o sinal verde não é um passe livre para fechar o cruzamento. Se o trânsito lá na frente está parado, o correto é esperar antes da faixa, mesmo que o seu sinal esteja aberto. Fechar o cruzamento é uma infração grave. E para entender bem essa regra, a gente precisa saber o que a lei chama de interseção. Não é só aquele miolinho do cruzamento, não. É toda a área onde as ruas se encontram, se cruzam. É esse espaço todo que nunca, jamais deve ser bloqueado. E já que estamos falando de semáforos, uma regra mais recente mudou um pouco a nossa relação com o sinal vermelho. A grande questão é, afinal de contas, pode ou não pode virar à direita mesmo com o sinal fechado? A resposta, de acordo com o artigo 44A, é sim, mas, e esse é um mais gigante, só pode se tiver uma placa, uma sinalização ali, dizendo que a conversão é permitida. Se não tiver placa nenhuma, a regra de sempre continua valendo. Sinal vermelho significa pare, sem exceção. Depois de todos os desafios do carro em movimento, nossa jornada chega no momento da pausa. Mas olha, parar no trânsito não é tudo a mesma coisa. Vamos ver direitinho como a lei enxerga as diferentes formas de imobilizar o veículo. O artigo 47 faz uma distinção que é chave. Parada é aquela coisa rápida, sabe? Só o tempinho de alguém entrar ou sair do carro. Se passar disso, já vira estacionamento. E um detalhe que pega muita gente: qualquer operação de carga e descarga é sempre considerada estacionamento, mesmo que o motorista fique ali no volante esperando. A posição do veículo na hora de estacionar também tem regra, viu? Para carros, o padrão é parar paralelo à calçada. Já para as motos de duas rodas, a regra é estacionar de forma perpendicular, para aproveitar melhor o espaço. Claro que tudo isso pode mudar se tiver uma placa no local dizendo para fazer de outro jeito. A placa sempre manda. Nossa jornada está quase acabando. Chegamos ao destino. Mas o último ato é um dos mais importantes para a segurança de todo mundo que está em volta, especialmente os mais frágeis no trânsito. Chegar, desligar o motor, isso ainda não encerra a responsabilidade de quem dirige. A viagem só acaba de verdade quando todo mundo sai do carro em total segurança. Então, qual é o jeito certo de fazer isso? O artigo 49 define um ritual que é simples, mas que salva vidas.
Antes de sequer pensar em abrir a porta, é obrigatório olhar para trás e ter certeza de que não vem ninguém. Isso evita acidentes terríveis com ciclistas, com motociclistas, e a regra é clara: os passageiros devem desembarcar sempre pelo lado da calçada. É um gesto simples de cuidado que faz toda a diferença. E assim a gente completa essa jornada, percebendo que ser um bom motorista vai muito, mas muito além de saber fazer uma baliza. É sobre ter consciência e dominar regras que transformam o ato de dirigir num exercício de respeito e de segurança para todos. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. A produção é de Jogda Nascimento. Se você curtiu esse conteúdo, já sabe, né? Deixe o seu like e siga a gente nas redes sociais.